Boa tarde. Aqui na aula... Opa, já estamos gravando. Aqui é o único momento que eu tenho para fazer as explicações para vocês. Então, raramente, muito raramente, eu vou colocar vocês para estar copiando, fazendo alguma atividade que não seja explicação. Eu trabalho aqui na aula expositiva, nessa aula do Meet, quem trabalha sou eu, só eu trabalho, ou seja, eu vou explicar, eu vou tirar dúvidas, esse é o nosso momento. E a plataforma, obviamente, ali a plataforma que vocês já viram lá, tem texto, tem vídeo e tem as atividades. Então, se quem reparou e deu uma voltinha lá na nossa plataforma de história, reparou que eu já acrescentei o texto, que vai ser o nosso texto base para a aula de hoje. Então, hoje, a gente já vai finalizar a revisão, vai ser em Roma, e eu já vou pegar o Império Romano, a queda do Império Romano, para a gente iniciar o nosso conteúdo para valer, que é a Idade Média. Então, hoje, se preparem que a gente vai entrar com o nosso conteúdo para valer. Fechou? Sendo assim, deixa eu ver se eu consigo. Vou compartilhar do notebook. Para compartilhar. Em vez de compartilhar do celular, eu vou tentar compartilhar aqui no notebook. Vamos lá. Vamos ver se ele vai aparecer aqui para vocês. Já estou vendo ali, vamos ver se aparece. Estranho, professor, lá na plataforma não tem como mais postar link para as pessoas entrarem na aula. Sério? Uai, mas... Ah, não, é porque eu tinha entrado... Eu vou ver o que eu com essa configuração. Estava pedindo para eu autorizar, mas não vai pedir mais, não. Que agora tem, até quando vai apertar para publicar alguma coisa lá na coisa, lá no mural, eu sempre boto o link da aula e o horário e a matéria. Aí vão lá e o povo entra. Mas só que agora eu tô com um problema, eu boto para colar e aparece uma coisa do Google aqui que não pode mais. Pois é, eu vi isso mesmo. Eu vou dar uma olhada. Me parece que hoje a gente teve uma reunião mais cedo, mas isso aí fica tranquilo resolvendo. Fica tranquilo. Galerinha, vocês estão, pelo meu celular, eu tô vendo que a gente já espelhou aqui, ó. Como eu disse para vocês, aqui na nossa sala de aula de história, tá vendo? A gente já tem lá o material de apoio, que é exatamente o quê? O nosso conteúdo da nossa aula nova. E é ele que eu vou abrir aqui pra gente estar trabalhando. Vamos lá? Deixa rodar. Meu notebook não é igual ao meu celular, que me parece ser mais rápido. Vamos ver, se ele enrolar muito, eu volto e compartilho pelo celular mesmo. Vamos lá, vamos dar alguns segundos aí para ver se ele compartilha. Ele está lutando. Vamos, meu filho. O seu notebook tá com a guerra contra o Classroom para não abrir. Não, ele não é doido. Show de bola, tá aqui. Sim, professor, eu li isso é legal. Se você já começou fazendo essa pegada... Opa! Isso é interessante. Só porque vai. Então, vamos embora. Bom, voltando aqui para mim, então tá vendo, ó, vocês estão com a tela compartilhada e estão me vendo aqui, lembrando sempre, toda a nossa aula, mesmo que alguém faltar, ou mesmo se alguma explicação minha passar desapercebida, algum detalhe, alguma informação que for passada, passar desapercebida de vocês, lembrem-se que eu estou sempre salvando as nossas aulas, que elas são gravadas, eu coloco lá na nossa plataforma, eu salvo no meu canal do YouTube e depois disponibilizo o link para vocês estarem tirando as dúvidas das aulas, tranquilo? Então é uma forma aí da gente estar trabalhando junto. Diga, eu ouvi alguém querendo perguntar? A Rocha. Não? Não, professor. Beleza, então vamos embora, galerinha. A nossa última revisão, então, a gente estava tratando ainda mesmo que é o conteúdo do 6º ano, mas era só para vocês pegarem o fio da meada, e hoje a gente vai adentrar realmente o conteúdo do 7º ano, Idade Média. Só que para a gente entender Idade Média, na aula passada a gente falou um pouquinho dos povos, principalmente dos povos que a gente chama de povos peninsulares, que vivem nas penínsulas, né? Lembrando que a Europa tem 3 penínsulas, a Península Ibérica, desliga para mim que está dando eco, por favor, o microfone. Península Ibérica, Península Balcânica
e Península Itálica. A Península Balcânica é exatamente onde a gente tratou ali dos gregos, especificamente as cidades-estados, Atenas e Esparta. Bom, hoje eu preciso tratar com vocês de uma outra civilização da antiguidade, que são os povos romanos. Na última aula a gente falou que existem duas teorias, uma científica e outra mais alegórica, mais mitológica, para a criação da cidade de Roma. Então eu falei da alegoria, falei do mito, que seria a história de Rômulo e Remo, dos dois irmãos que foram criados pela loba. Porém, entretanto, todavia, a teoria que nós vamos trabalhar será a teoria dos povos indo-europeus, principalmente quem que vai povoar, quem que vai sair ali do norte da Europa e vai começar a adentrar a Península Itálica e vai começar a se tornar sedentário, formar a cidade de Roma. Os povos latinos, extremamente importante isso, é só recapitulando o sexto ano de vocês. Bom, Roma, a gente precisa lembrar que Roma tem 3 fases, 3 governos distintos entre si, mas que trazem a história dessa cidade de Roma. A primeira forma de governo, a primeira forma que eles vão se organizar enquanto sociedade, foi a monarquia. Então, toda vez que a gente fala de monarquia, a gente tem que lembrar que existe a figura do rei. E, obviamente, que este rei, este monarca que vai governar Roma, ele está ligado aos povos latinos, que foram os povos que vão povoar essa região. Então, isso aí a gente vai tratar praticamente por volta de 80 a 120 anos, ou seja, os povos latinos são os povos que vão povoar, porém, a gente já vai ter 3, 4 gerações de latinos nascidos na cidade de Roma. Ou seja, esses Professor, eu não entendi descendentes... muito essa parte. Então, vamos lá. Quem vai... Lembra que a gente está falando de regiões. Lembra que as primeiras Sim. civilizações vão nascer na Mesopotâmia, e a gente vai ter lá os povos mesopotâmicos, a gente vai ter o fértil crescente, onde vão surgir mais 2 outras civilizações, a egípcias e a hebraica, e nós temos isso tudo falando do período da antiguidade. E aqui na península, já mais ao leste do continente europeu, a gente vai ter 2 grandes civilizações. As civilizações que vão vir ter origem na Península Balcânica, que surge ali na ilha de Creta e depois vai para o continente, que são os povos chamados de povos gregos, que a gente viu na última aula, só revisamos. E agora a gente está falando da outra civilização peninsular, o povo romano. A Península Itálica, ela já não nasceu com gente. Não existia ninguém ali povoando essa região. Quem vai começar a povoar essa região vão ser os povos latinos, vindos principalmente do norte da Europa. Esses caras vão começar a fazer grandes travessias, buscando condições de vida, buscando um relevo, buscando um clima favorável a eles se tornarem povos sedentários. E é aí que eles vão começar a povoar a Península Itálica, especificamente na cidade de Roma, que ali, onde hoje é a cidade de Roma, era extremamente, uma planície, extremamente favorável à agricultura. Então, isso que vai chamar, na antiguidade, vocês sabem que a questão do rio, da água doce, e de você ter uma terra fértil para fazer a sua agricultura e a sua pecuária, é exatamente as condições propícias para os povos da antiguidade começarem a se tornar sedentários. E essa característica foi assim na região balcânica, com os gregos, e é assim que aconteceu também, está acontecendo com os povos latinos, que são os povos que vão dar origem aos povos chamados, intitulados cidadãos romanos. Só que para serem chamados de cidadãos romanos, eles têm que ter como característica
Primeiro, serem descendentes desses primeiros povos latinos que ali povoaram a região, e de segunda ou de terceira geração, serem netos ou serem filhos de latinos. Se eles têm essa prerrogativa, eles têm essas características de serem netos ou filho de latinos, nascido na região, na cidade de Roma, eles são considerados cidadãos romanos. E é extremamente importante você ser considerado um cidadão romano, porque você tem deveres e direitos. Você é um cidadão quando você pode exercer a política dentro do seu estado, dentro da sua cidade. Tranquilos? Diferentemente, por exemplo, de mulheres, de escravos, não é isso? Mulheres e escravos, eles não podiam exercer a sua cidadania. Eles não tinham direitos e nem deveres como cidadãos romanos. Tranquilos. Professor, Diga. tipo, se antigamente fosse igual hoje, tivesse identidade, carteira de motorista, essas coisas, exemplo, eles não iam ter nada disso, Não porque poderiam ter. eles não Isso. eram, como eu posso Não dizer, era considerado cidadão romano. Por exemplo, se eu nasci eu era grego, né? Eu era um grego de Atenas e resolvesse me mudar, saísse da cidade-estado da Grécia e me mudasse para Roma, para a cidade de Roma. Eu ia chegar lá, eu poderia ser considerado um cidadão romano, como você deu exemplo. Eu poderia tirar uma carteira de motorista, ou eu poderia exercer a política, meus direitos e meus deveres dentro da cidade de Roma, sim ou não? Eu era um cidadão ateniense, eu era um cidadão grego. Isso me é uma prerrogativa, isso me torna, se eu mudar para a Grécia ou para Roma, me torna um cidadão romano, simplesmente porque eu mudei? não, claro que não. 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 Isso é óbvio que Perfeito. Trazendo para os dias de hoje, é a mesma coisa. Você nasceu no Brasil. Então você tirou sua carteira de identidade, você completou, vamos imaginar que você completou 18 anos. Ou melhor, 16 anos. Com 16 anos você já pode votar, você já pode ter o seu primeiro emprego, ter carteira de trabalho. Então você tem uma série de direitos e deveres que a Constituição brasileira lhe dá. A lei do Brasil te dá. Se por um acaso você mudar do Brasil para um outro país, você se torna, por exemplo, se você mudou daqui do Brasil para os Estados Unidos, simplesmente porque você mudou, está morando lá, você se torna um cidadão norte-americano? Sim ou não? não. Não. Só Claro se que você não. se casar com uma pessoa de lá. E mesmo se você se casar, o seu filho, se você tiver um filho com uma americana, o seu filho tem direito à dupla cidadania. Ele pode ser tanto brasileiro quanto americano. Você simplesmente por se casar com uma americana ainda não lhe dar esse direito. Você pode pleitear, você pode pedir. Você entra com um documento solicitando o que eles chamam de o green card, né, o cartão verde, que seria exatamente essa naturalização, você se tornar, ter a naturalização norte-americana. Você é um cidadão brasileiro e também é reconhecido como cidadão norte-americano. E o senhor vê como, até hoje em dia, a política é bem parecida. Isso. Igual muito antigamente. E é excelente você ter feito essa observação, por quê? Porque se hoje nós temos essas leis, essa lei escrita, esse formato de lei que nós do Ocidente exercemos, o Brasil, os Estados Unidos, a França, a Alemanha, a Itália, tem essa questão da Constituição, de você ter uma lei escrita, de tradição escrita, e não mais consuetudinária, ou seja, passada de pai para filho de forma oral, é graças a essa tradição romana. Isso é uma das características da cidade romana e depois do Império Romano, essa característica de colocarem as leis por escrito, justamente nesse formato que hoje é muito parecido. Até hoje nós repetimos as leis, o formato de lei, assim como os romanos os criaram há 3.000, 4.000 anos atrás. Então é extremamente importante essa observação. Os romanos criaram esse tipo de regramento, que a gente chama de lei, nesse formato que o Ocidente utiliza até hoje.
Então, as mesmas regras, mas só que a gente evoluiu. Com o tempo que a gente evoluiu também as regras. cuidado com esse termo eu entendo o que você quer dizer, mas cuidado. Hoje, para a sétima série, sétimo ano, não tem problema você pensar desse jeito, uma questão de evolução. As leis evoluíram, a sociedade evoluiu. Mas quando você estiver no ensino médio, a gente vai voltar com esse assunto lá no primeiro ano do ensino médio, com um pouquinho mais de profundidade, a gente tem que entender que não necessariamente evoluiu, ela simplesmente se alterou. As leis, elas refletem a sociedade. Vamos supor, se você pensar o Brasil da década do século XIX, 1870, 1880, a gente tinha a escravidão. Lembra? O Brasil já teve escravo. E a lei brasileira permitia, era legal, não era ilegal. Você não ia ser preso se você escravo. Hoje, nós não temos, hoje é proibido a escravidão no Brasil. Evoluiu? Deixou de evoluir? Não necessariamente. A lei, ela reflete o seu tempo, a sua sociedade. A mulher já foi muito submissa, a própria lei já foi muito permissiva com a mulher. Por exemplo, o nosso Código Penal no Brasil, que é datado de 1941, dizia que o adultério feminino tinha pena, ela era enquadrada na lei e ela tinha pena se ela fosse comprovadamente adúltera, ou seja, traísse o marido, a mulher poderia ser presa. Se ela era casada e traísse o seu marido, a lei brasileira de 1941 foi reformada, ela foi alterada em 1987, se não me engano, a reforma do Código Penal brasileiro. Permitia que a mulher fosse presa se ela fosse adúltera. E o homem era igual? Não, o homem podia ser adúltero, que a lei não dizia nada em relação a ele ser preso. Sim, professor, muito Aquela obrigado. sociedade representava isso. Hoje a sociedade mudou. Agora eu percebi o meu erro. Eu falei de um jeito parecendo que todas as regras de antigamente ainda valem, mas só que de outro jeito, com outra língua. Isso. Mas Então, realmente, nessa questão, não. Ela pode até regredir para algo que antigamente se utilizava, desde que a nossa sociedade ela está em constante mudança. A gente fala que a língua, tudo que envolve os seres humanos, ele está em constante alteração, em constante adaptação. Então, existem comportamentos que hoje a gente considera errado, que no passado a gente considera certo, como, por exemplo, o preconceito ao negro, o preconceito ao índio, o preconceito à mulher. Eram coisas que a nossa sociedade aceitava e até permitia. Isso está sendo alterado, essa nossa sociedade hoje, atualmente, não permite esse tipo de preconceito, e isso se reflete diretamente nas nossas leis, como, por exemplo, uma lei extremamente nova, ela é dos anos 2000, a chamada Lei Maria da Penha. Até então, o marido que agredia fisicamente a mulher, a sua esposa, até os anos 2000, esse assunto era tratado como algo privado, era algo que vizinho, que a sociedade, que o governo não deveria se meter. Era algo que quem tinha que resolver era o homem e a mulher, o marido e a mulher ali dentro de casa. Só que essa sociedade, a nossa sociedade, entende hoje, e isso reflete nas leis, que não é bem assim. Esse tipo de violência é uma agressão que agride não somente uma esposa, não somente uma mulher, mas ela atinge a sociedade feminina como um todo. E por isso que existe uma lei de enquadramento sobre esse comportamento humano. A lei reflete o seu tempo. Por isso que quando vocês, e para quem for estudar direito, for se tornar advogado, juiz, promotor público, defensor público, tudo dentro da área do direito, o primeiro semestre vocês vão ter aula de história, porque é exatamente isso. O direito, a lei, as regras, elas estão em constante adaptação ao meio social. As leis do Brasil, por exemplo, hoje, na atualidade, é completamente diferente, por exemplo, das leis na Arábia Saudita. Por quê? Porque a sociedade árabe,
as tradições, a constituição, a formação social dos árabes é completamente diferente da formação social brasileira. Vou dar um Professor, você exemplo pode citar clássico. exemplos? Posso te citar vários, mas eu vou te citar um que fica bem simples. No Brasil, a gente só pode existir no civil um casamento. O casamento, eu, homem, só posso me casar com uma mulher por vez. Por exemplo, se eu sou solteiro, eu vou me casar, eu posso me casar com uma esposa. Hoje ainda eu posso me casar no direito, não estou falando na igreja, no direito. Se eu for na frente de um juiz, eu posso assinar um documento de união civil entre dois homens, duas mulheres, mas sempre um de cada vez. Se você for, por exemplo, em alguns países, a Arábia Saudita, alguns países islâmicos de tradição islâmica, um homem, ele pode se casar com quantas mulheres ele der conta de sustentar. Ele pode casar com duas mulheres, ele pode se casar com três mulheres. Existe a regra, a lei permite ao árabe, principalmente os sheiks árabes, né? Eles têm praticamente um harém. Ele tem lá, ele pode casar 3, 4 vezes no mesmo casamento. Não é casa separa. Não, ele pode casar simultaneamente com até 3, 4, quantas mulheres ele conseguir sustentar. Mas aí eu vi uma reportagem que a primeira mulher que ele se casou tem mais direitos sobre a herança caso ele morra do que a que se casou depois. Não, existe sim, aí é a questão da tradição, mas a lei não diz isso. A tradição coloca a primeira esposa, ela tem mais privilégios do que as outras esposas. Isso foi até refletido em novelas antigas aí, reflete um pouquinho dessa, mas aí é um pouquinho até de uma literatura, de uma liberdade artística em cima dessa interpretação, né? Mas sim, a sociedade, a mulher que casava primeiro, ela tinha mais direitos, a filha tinha mais direitos, tudo bem, mas a lei árabe hoje, não. Só que ela é muito rígida nesse sentido. Por exemplo, se eu tenho 3 esposas e eu presenteio, por exemplo, a minha primeira esposa com um carro de 100 mil reais, por lei, eu sou obrigado a dar um carro de 100 mil reais para as outras 2 esposas, de forma igual. Tudo que eu faço por uma, eu sou obrigado a fazer com outra. Se eu saio para passear com uma 2 vezes na semana, eu tenho que sair 2 vezes na semana com as outras. A lei me obriga a isso na Arábia Saudita. Outra aqui no Brasil que lá não permite. Aqui no Brasil, assim como alguma parte dos Estados Unidos, alguns estados americanos, como, por exemplo, na França, em alguns países ocidentais, hoje a lei permite o chamado casamento, a união estável com pessoas do mesmo sexo. Hoje você pode ter a mesma proteção que quando eu caso com uma mulher, e, por exemplo, quando eu morro, ela tem direito à herança, ou ela vai dividir a herança com os meus filhos. Essa mesma proteção que a lei dá para um casal heterossexual, aqui no Brasil e em vários países do mundo, também permitem a chamada união estável entre iguais, do mesmo sexo, entre 2 mulheres, entre 2 homens, inclusive em casos até a adoção de filhos. Então, é em todo o país no mundo todo que isso acontece? Não. Por exemplo, islâmicos, isso é extremamente proibido. Então, o que eu quero dizer voltando à nossa questão de Roma, as leis para os cidadãos, em Roma, ela vai começar a ser institucionalizada. Ou seja, o Senado vai criar leis e essas leis vão ser regras que vão funcionar para todos, não só. Ainda existe uma aristocracia, ou seja, um grupo pequeno de pessoas que governam, mas essas leis elas não são mudadas de forma tão rápida quanto a questão das tradições. Tranquilo? Então, falando das 3 formas de governo por que Roma passou.
Roma vai ser, do seu início, passando 120 anos, ela vai ser, a forma de governo vai ser a monarquia. Então a gente vai ter um rei, este rei ligado a essa aristocracia ainda familiar ali dos latinos, mas isso rapidamente vai ser justamente pela questão das regras, a sociedade romana vai começar, os outros entes, né, sociais de Roma, os soldados, os militares, os senadores, esses caras vão começar a brigar por mais participação política. E isso vai gerar uma transformação em termos de governo. Roma vai deixar de ser uma monarquia e vai passar, vai se tornar a uma república. E república do grego significa governo do povo ou coisa do povo. E o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: até então, tudo que envolvia o Estado, quem era dono das coisas do Estado eram os reis, eram esses monarcas. Isso aconteceu desde o Egito, passando pelo Império Babilônico, passando por Atenas e se constituindo em Roma. Porém, quando Roma se torna uma república, isso separa o que é do povo, o que é de todos, do que é do indivíduo. A questão da particularidade do público e do privado. Todo mundo sabe qual é a diferença de algo público e de algo privado? Sim ou não? Sim, o público é para o público é para todo mundo e o privado é para certas pessoas. Só pro dono. Só para o dono. Perfeito. Então, o público quer dizer que não existe a proibição. Se você é considerado um cidadão romano, você tem direito, por exemplo, a utilizar os templos romanos. Você tem direito a entrar em certas assembleias constituídas para você pleitear pelos seus direitos, para você criar regras que auxiliem o regramento daquela sociedade. Vou dar um exemplo do Brasil. Quando a gente fala que nós estudamos e trabalhamos numa escola pública, quer dizer que todo brasileiro com idade escolar, dentro de uma certa regra, ou seja, a partir de 6 anos até 18 anos, é obrigatório o Estado, Brasília, Goiânia, ou os municípios, Valparaíso, Novo Gama, assim por diante, é obrigatório que o Estado ofereça escola, ou seja, educação, para o seu cidadão entre 6 e 18 anos. Entre essa faixa etária, de 6 a 18 anos, o Estado é obrigado a dar de forma gratuita a educação. E, professor, antes dos 6 anos e depois dos 18 anos, o Estado pode e deve oferecer educação, mas ele não é obrigatória. Não é obrigatória. Obrigatória, ou seja, você é obrigado. Se seu pai, sua mãe, o seu responsável, juntamente com o Estado e juntamente com a escola, não te buscar em casa e te trazer para a escola, os três, tanto a sua família, quanto a escola e quanto o Estado, está infringindo a lei. Por quê? Porque entre 6 anos e 18 anos é obrigatório que vocês estudem. Por isso que é importante mesmo nessa pandemia... 2 anos, professor. Oi, bom dia, boa tarde. Eu Fale. estudo desde 2 anos de idade. Quantos? 2 anos. Eu também. Não, isso. Então, eu também entrei muito cedo na escola, mas eu estou te dizendo que a obrigatoriedade, você entra, o Estado pode, e eu diria até mais, ele deve te oferecer. Ele tem as creches. Agora, tem municípios muito pobres da federação que não existem as creches. Os pais são obrigados, antes dos 6 anos, a pagarem para alguém ficar com seus filhos, ou a pagar uma escolinha particular. Ah, professor, mas o Estado é obrigado? Não. Até os 6 anos, o Estado não é obrigado. Ô, professor, Oi.
Eu não ia pra creche, não. Eu acho que eu ia pra... Era tipo como se fosse escola mesmo. Eu aprendia matemática, inglês com 2 anos. Legal. Professor, eu dos Só que não meus era do meu dois... nível, né? Bacana, Professor, mas dos é uma meus exceção. O que eu quero dois... dizer é que não há o Estado, ou seja, essa representação da República e suas instituições, que a gente está falando de República Romana, dentro da lei, o Estado, né, a instituição, o Estado, o governo, ele não é, antes dos 6 anos, ele não é obrigado. Ele pode oferecer, no caso do DF, ele oferece. Ele oferece as creches 0800, mas só os pais de vocês sabem a luta que é para conseguir vaga. É Professor, muito difícil. Diga. dos meus 2 aos 12 anos eu estudei em escola particular, porque, tipo, até a minha época não tinha muita creche assim. E Isso. eu comecei a estudar em escola com ensino. Qual é o nome? Desde os 2 anos. Então, eu comecei no maternal 1 e Isso. fui até o 5º na mesma escola. Depois eu mudei e agora eu mudei de novo. Então, é isso que eu estou dizendo. Dos 2 aos 6 anos, você foi procurar, seus pais foram procurar. O Estado pode olhar para o pai de vocês e falar assim, olha, ou não tem a escola ou a gente não tem vaga. Ah, mas o que você tem para fazer? O Estado vai falar, não tem nada para fazer. Você tem que dar os seus pulos, você tem que se virar. Agora, dos 6 anos aos 18 anos, o Estado não pode chegar para os pais de você e falar assim, não tem vaga, se vira. Ele não pode. O Estado tem que se virar para lhe oferecer essa vaga. Seja perto de casa, longe de casa, não importa. O Estado, ele obrigatoriamente, ele tem que lhe oferecer essa vaga. É lei, dos 6 aos 18. Diga. Professor, nos Estados Unidos até tem ônibus público para quem não tem condições de levar o filho na escola ou não tem tempo, né? Nos Pois é, Estados Unidos. eu não gosto muito de entrar na questão americana, porque os Estados Unidos, lá não é por exemplo, aqui nós somos, o nome completo do Brasil é República Federativa do Brasil. E por ser uma federação, a gente tem a União, os estados e os municípios, as esferas de poder dentro deles, e isso tem uma certa, a nossa lei e o nosso sentido de público, ele é mais ligado à federação. Lá, o público norte-americano é complicado. Vou te dar um exemplo. No caso da escola, não existe dinheiro de imposto em escola. Lá, o que acontece? Os pais, eles junto a uma associação, o que a gente chamava aqui no Brasil de APM, Associação de Pais e Mestres, lá eles criam uma associação de pais de alunos. E esses pais de alunos, eles contribuem com o dinheiro deles para construir a escola. E quando eles constroem a escola, o Estado, ele paga o salário dos professores. Mas quem administra a escola não é o Estado. Quem administra são os pais que elegem o diretor, que normalmente é da comunidade. Então, é bem diferente. É completamente diferente. Professor, eu assisto uma série que, tipo assim, a cidade é bem pequena, e aí tem, tipo, o prefeito, e aí tem, tipo, uma associação de pais, e aí eles têm que fazer, tipo, uma votação para poder Tudo lá é arrecadar assim. tanto de dinheiro para mandar para a escola e tal. Tudo, todos esses seriados norte-americanos, vocês vão ver que eles têm exatamente a gente chama aqui município. Lá para eles chamam de condado. Cada condado, que para a gente significa município, é a forma que eles representam a esfera de poder municipal, eles chamam de condado. Tudo lá, quem banca é o próprio morador. Então, por exemplo, quando o prefeito ele quer construir um supermercado, ele quer fazer uma piscina pública, ele convoca, então, toda terça, ou de 15 em 15 dias, ele tem lá uma assembleia. Você quer um seriado que trata muito disso? Rapidão, só para concluir a ideia. O seriado Cobra Khan é um seriado, teve um filme, né, Karate Kid nos anos 80, e agora na Netflix eles remontaram Cobra Khan. Isso. Cobra Kai, isso, Cobra Kai, que ficou a tradução Cobra Kai. Exato, então, eles estão querendo fazer um torneio de karatê na cidade. Só que justamente por uma questão de violência, que estava tendo briga entre os jovens,
o conselho municipal, o conselho do condado proibiu. Então, para conseguir de volta, eles são obrigados a irem nesse conselho, onde tem a representação da cidade, e convencer não só o prefeito e os seus secretários, mas a população para as coisas acontecerem. Então, lá, a forma de democracia deles é bastante mais ampla do que a nossa aqui no Brasil. A nossa é 100% representativa. Lá eles são mais diretos. Mas eu não quero entrar tão a fundo em política. Esse assunto E é aí, do tipo ensino assim, médio. nessa série que eu tô falando também, eles fazem tipo uma festa de tipo vários leilões para poder arrecadar dinheiro. Arrecadar dinheiro. Vende bolo, para poder Isso. arrecadar dinheiro para mandar para escola, esses negócios. É bem doida essa série. As George, universidades, não é? as universidades lá, as grandes Essa universidades, série mesmo. Ela é muito boa. então, as grandes universidades norte-americanas, elas são sustentadas com dinheiro, como é que chama? Quando com doações de ex-alunos que, graças à faculdade, teve bons empregos, se tornaram pessoas poderosas economicamente, que doam para as universidades. Então, lá é uma prática extremamente comum das grandes universidades públicas serem mantidas não com verba do imposto do cidadão. Lá, para você conseguir imposto, o cidadão norte-americano, ele tem verdadeira ojeriza em pagar imposto. É muito difícil ele pagar. Mas vamos lá, gente. Vamos lá, volta para mim. Desliga de novo, senão eu não consigo. Não. Fecha, por favor. Volta para mim, Roma. Rapidão, depois eu passo para vocês, juro. Senão eu não consigo adentrar o conteúdo. Fecha um pouquinho. E por último, o que vai acontecer? Esta cidade de Roma, economicamente, ela vai se tornar tão poderosa que territorialmente a cidade vai se tornar pequena demais para os interesses de Roma. E assim como aconteceu, por exemplo, com o Império, com a Babilônia, Roma vai começar a dar passos para se tornar um império, que é a terceira fase, a terceira forma de governo romano, o império. Eu queria que vocês registrassem isso, e quando vocês pegarem essa aula para fazerem as minhas questões, que eu vou elaborar para vocês daqui a pouco, vocês lembrassem o seguinte: o conceito de império. Este conceito que eu vou passar para você, essas duas características de império, para se constituir um império, ele funciona em qualquer época, em qualquer período histórico mundial. Serve para a antiguidade com os babilônicos, com os egípcios, com o Império Macedônico de Alexandre o Grande, com o Império Romano, com o Império Alemão da Segunda Guerra, com o Império Francês, com o Império Franco, que vocês vão ver. Toda vez que vocês ouvirem a palavra império, para se tornar, para um país, para um reino, se tornar para uma cidade, se tornar um império, ela precisa dessas duas características. Quais são elas? A primeira, a militarização da sua sociedade. Essa sociedade ela vai começar a formar soldados. Então, a importância para a carreira militar daquele país, daquela cidade, é muito importante. Ela precisa treinar soldados. Ela vai treinar muitos soldados, ela vai pegar parte dos impostos e vai pagar o salário dos seus militares. Ela quer uma quantidade grande de soldados dentro da sua cidade. Entendeu? Então, toda vez que a gente falar império, a militarização daquela cidade, daquele país, é uma das características. Ela vai se militarizar. A quantidade de militares daquele local vai se multiplicar e muito. Com um objetivo. Para ser império, eu vou me militarizar com o objetivo de expansão territorial. Ou seja, se eu tenho um território, Roma tinha um território, formado a cidade, eu vou militarizar com o objetivo de expandir, de eu começar a conquistar os meus vizinhos. Eu vou conquistar os territórios em volta, o máximo de territórios que eu conseguir. E eu vou viver disso. Como assim, professor? Quando existe um império, o império ele não vive mais da agricultura, ele não vive mais do comércio. O império ele vive do chamado espólio de guerra.
O que é um espólio de guerra? É tudo que eu conquisto quando eu invado outro território. Imagina Brasília. Brasília agora vira um império. Então todo mundo aqui vai começar a se militarizar. Vocês, desde pequeno, em vez de estar aprendendo matemática, português e história, vocês estão aprendendo a marchar, vocês estão aprendendo hierarquia, vocês estão aprendendo a utilizar armas, estratégia de guerra, para quando vocês tiverem uma idade suficiente para se engajarem no exército e eu ter dentro de Brasília um exército muito grande. Com qual objetivo? De começar a conquistar os territórios do lado. Então, eu vou começar a conquistar Goiás, então eu vou conquistar Valparaíso, Novo Gama, Ocidental, Águas Lindas de Goiás, e vou ampliando. Pego todo, chego em Goiânia, eu vou conquistando. E qual é o merecimento de um império? O que ele ganha com isso? Quando eu vou conquistando esses territórios, primeiro, a população que eu conquisto se torna minha escrava. Então, tudo que Goiânia, todas as cidades que foram conquistadas, a população se tornando minha escrava, escrava do império, tudo que ela produzir, seja agricultura, no comércio, na pecuária, uma parte, a grande parte dessa produção das cidades conquistadas vão para onde? Vão para Roma, porque Roma é o império e ela conquistou essas cidades. Isso é importante vocês entenderem. Então, o que Roma vai fazer? Criar cada vez mais soldados, criar cada vez mais estrutura militarizada para expandir seu território, porque a expansão e conquista de novos territórios e escravos e espólios de guerra é do que vive economicamente o Império Romano. Ficou clara essa ideia? Sim. Tranquilos isso? Sossegado, né? Bacana. Então vamos lá. Só que o que vai acontecer? Eu não vou explicar os triunviratos, eu não vou explicar a Pax Romana. Por enquanto, para o 7º ano, eu não vou entrar em pormenores políticos, quem eram, como se dividia as classes sociais de Roma. Isso não é importante neste momento, até porque era um assunto Eu do 6º estudei ano. isso ano passado. Isso é assunto do ano passado. O que eu preciso que vocês entendam é que dado, e agora vocês podem começar a olhar para mim no slide, em um determinado momento, este Império Romano, ele se torna tão poderoso, ele se torna tão imenso, que exatamente essa quantidade imensa de território vai começar a ser um problema para Roma. Por quê, professor? Vamos lá. Só para vocês terem uma ideia da dimensão do Império Romano, lembra que Roma fica lá na Península Itálica, uma cidadezinha aqui na pontinha da Europa. Só que o Império Romano, quando ela se torna... Na ponta da bota. Da ponta da bota, praticamente. Só que quando ela se torna um império, o que vai acontecer? Ela simplesmente vai conquistar toda a Europa Ocidental, parte da Europa Oriental, principalmente o que hoje a gente chama de Istambul, mas na época era chamada a cidade de Constantinopla, e ainda todo o norte da África, principalmente o Egito. Então, o Império Romano, deixa eu ver se no meu slide eu separei aqui, deixa eu voltar aqui para o meu slide e ver se eu fiz aqui. Show de bola. Se liga lá, galera. Tá vendo, ó? Roma é a estrelinha ali, ó. Essa estrelinha... Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Consegui. Essa estrelinha aqui é Roma. Aqui, ó, que tá nessa cor mais clara, ela é a Europa Ocidental. Essa parte aqui, ó, da outra maior estrela, tá vendo aqui onde estou passando o mouse? Deixa eu ver se eu coloco aqui, se ele abre para mim a canetinha. Não vai abrir a canetinha. Mas tá aqui, ó, tá vendo? Aqui onde eu tô com o mouse, onde tem escrito Constantinopla, é exatamente a parte do que a gente chama de Europa Oriental. E aqui para baixo, onde está o Império de Cartago, é exatamente o norte da África.
tudo isso é Império Romano. Tudo isso. Tá vendo? Isso é importante vocês entenderem. Só que qual o grande problema? Por que o que vai tornar Roma o maior império, não só da antiguidade, mas o maior império da humanidade até hoje? Não existe império maior do que foi o Império Romano. Do mesmo jeito que essa vastidão territorial trouxe muita riqueza para Roma, ele também vai ser a principal motivação de sua decadência. A queda do Império Romano, uma das características ou uma das causas de queda do Império Romano, vai ser este grande, imenso território. Aí vocês vão me perguntar, mas por que, professor? Se o Império Romano conseguia tantas riquezas vindo dessas cidades conquistadas? Simples, porque a política de Roma, ela era centralizada. E, professor, o que isso quer dizer? O que quer dizer uma política centralizada? Quer dizer o seguinte: todas as decisões, porque isso aqui é tudo território romano. Então vamos imaginar que o exército romano ia ter problema aqui em cima. Aqui, ó, onde tem invasões de bárbaros, os godos, os ostrogodos, os francos, os ângulos, os germânicos. Esses caras vão começar a invadir o Império Romano, porque eles faziam fronteira. Então esses bárbaros vão começar a invadir o Império Romano. Este exército romano que vai tentar enfrentar essas invasões, em algumas situações eles também perdiam batalhas. E eles precisavam que o imperador tomasse uma decisão, mandasse mais exército, mandasse mantimento, mandasse mais armas. Só que o que acontecia? Enquanto a guerra, o pau estava quebrando ali, a guerra estava acontecendo, se mandava um mensageiro ali do norte da Europa, ali, ó, da Europa Ocidental, se mandava um mensageiro daqui, até esse cara chegar na sede, na cidade de Roma, para perguntar, para falar para o imperador está acontecendo isso, os bárbaros estão nos invadindo, o que a gente deve fazer? Aí o imperador demorava 2 dias para decidir, quando ele decidia, ele falava com o mensageiro de novo, e esse mensageiro voltava para lá. Isso demorava, gente, lembra que não existe carro, não existe trem, não existe avião. Eles iam a cavalo? É tudo a cavalo. Então demorava-se meses para esses caras, para as informações, para as decisões militares chegarem de um lugar para o outro. Então, primeiro, essa centralização política do imperador, ele é um fator que vai ajudar na queda do Império Romano. Depois, justamente vai atrapalhar porque o Império Romano se tornara algo muito grande. Territorialmente falando, ele era muito grande. Então já temos 2 fatores. A centralização, as decisões políticas eram centralizadas na figura do imperador, só ele tomava decisão. Depois, esse território extremamente grande, as decisões demoravam a chegar. Então vamos voltar ali no meu slide. O que vem falando aqui? A gente está falando exatamente da queda. Então tá lá em verde, olha lá. Devido à dificuldade de manter protegida a grande extensão das fronteiras do Império Romano, das constantes invasões dos bárbaros. Galerinha, se eu perguntar para vocês, num conceito, quem eram os bárbaros? Eu não quero um exemplo, eu quero um conceito. Quem eram os bárbaros? Eles eram pessoas que não eram de Roma e que eles podiam, tipo, atacar, ou tinham alguns que eles iam para Roma, mas eles nunca eram considerados cidadãos, eles sempre eram bárbaros. João, você é o cara, velho. Você falou exatamente o que vocês, aí eu tô falando para todos os alunos do 7º ano, vocês precisam gravar isso na cabeça. Toda vez, na perspectiva romana, toda vez que eles chamam de bárbaros, quem eram os bárbaros? Bárbaros eram todo e qualquer povo que não era romano. Qualquer um que não era cidadão romano, lembra que a gente viu quem era o cidadão romano?
quem era da primeira, da segunda, da terceira, quem nasceu em Roma, ou era filho de romano, ou era neto de romano. Esses caras eram cidadãos romanos. E quem não era cidadão romano? Em época de paz, eram chamados de estrangeiros, que eles só simplesmente não tinham direitos políticos. Mas já no Império Romano, os chamados bárbaros, e esse termo ele é pejorativo, quer dizer que hoje, se eu chegar para você e falar assim, nossa, fulano parece uma pessoa extremamente bárbara, o que isso quer dizer? Quer dizer que essa pessoa ela não tem civilidade, ela não tem educação, ela não tem o polimento, né? Ela não é uma pessoa educada, ela não tem escolarização, ela é uma pessoa bárbara, ela é uma pessoa marginal. É exatamente esse intuito. Quando os romanos vão determinar que esses estrangeiros agora, ou seja, quem não pertencia, quem não era romano, todo mundo que não era romano, eles chamavam simplesmente de bárbaros. E como a gente viu lá naquele mapa logo abaixo, esses chamados bárbaros eram muitos povos, muitos povos. Citei alguns: godos, visigodos, astrogodos, germânicos, vikings, vândalos, todas essas tribos que viviam ali principalmente no norte da Europa, esses caras eram chamados de vândalos. E entenda o seguinte, esse Império Romano foi conquistando território, só que chega no momento, justamente por esse território estar muito grande, e o exército não ter uma autonomia política, porque a política era centralizada na mão do imperador, esses generais começam a bater cabeça. E exatamente esses bárbaros vão se aproveitar dessa grande extensão e dessa, vamos chamar assim, incompetência administrativa de gerir esse império desse tamanho, e vão se aproveitar e vão começar a invadir o território romano. Diga, tem alguém querendo perguntar? Ô, professor. Pode falar. Algum bárbaro podia morar em Roma? Isso, a gente vai ver daqui a pouco. Não, na realidade não. Eles vão chegar em Roma muito depois. Eles vão ficar praticamente essas invasões bárbaras, eles vão durar praticamente um século. Do século II depois de Cristo até o século III depois de Cristo, a gente vai ter invasões bárbaras. Eles invadiam, os romanos conseguiam expulsar, eles voltavam. Depois vinha outra tribo pelo leste. Essas invasões vão se dar constantemente, mas não de uma vez só. Eles invadiam e retornavam, invadiam e retornavam. Tranquilos? A última cidade que eles vão conquistar vai ser exatamente Roma. Roma vai ser uma das últimas que os bárbaros vão chegar. Só que é importante também ressaltar que cada uma dessas civilizações, os godos, os visigodos, os germânicos, os vikings, os vândalos, esses caras tinham características e objetivos ao entrar no território romano diferentes. Por exemplo, quando a gente pega aí os vikings, a gente pega os próprios vândalos, esses caras simplesmente queriam entrar no Império Romano e saquear. Eles entravam na cidade, matava, estuprava e roubava, pilhava, pegava tudo que tinha de valor e voltava para sua terra. Já os germânicos, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho, os germânicos não tinham esse objetivo. Os germânicos, eles entravam no território romano, do Império, mas a finalidade deles era justamente encontrar um território para eles plantarem, para eles se estabelecerem. Eles não queriam só pilhar, eles não queriam só vingança, matar. Não, eles nem queriam contato com os romanos. Eles só queriam território, terra boa, para eles se estabelecerem e plantarem. Deu para entender isso? Então, cuidado com essas características. Por mais que os romanos generalizavam, chamavam todo mundo de eles são todos bárbaros, cuidado. Tem bárbaros que tinham características de entrar, de pilhar, de roubar e de matar, mas a gente também vai ter bárbaros, como os germânicos,
que eles querem se estabelecer. Eles não querem guerrear com ninguém. Eles querem formar suas vilas, suas cidades ali no território romano e seguir sua vida. Tranquilos? Vamos seguir aqui no slide. Então tá lá o que eu falei para vocês, ó. Quem são os bárbaros? Voltando para o slide aí de rosa, os romanos adotaram esse termo para designar todos os povos que viviam fora do Império Romano, especialmente os germânicos. Ok, especificamente os germânicos, porque eles vão ter um bom convívio com os germânicos, mas toda e qualquer tribo que não era constituída de romanos, eles chamavam de bárbaros. Isso aí a gente já concluímos, estamos sossegados disso aí. Vamos seguir com o nosso slide. Quem eram esses germânicos? Por isso que eu quis aqui, ó, especificamente dar essa característica do povo germânico, que ele é um povo diferente dos outros bárbaros. Por quê? Olha lá, segundo Perroy, que é um escritor que vai falar um pouquinho sobre os germânicos, ele explica que eles eram povos vindo do norte da Europa e eram grandes grupos do mesmo sangue, ou seja, eram grandes grupos da mesma família, ou seja, eles tinham essa característica primitiva dos povos mesopotâmicos de formarem tribos familiares, patriarcais. Isso é importante. Essa característica é extremamente importante para vocês guardarem aí. Por que isso? Segura que vocês vão saber daqui a pouquinho. Vamos lá. Por sua vez, eles se organizavam em confederações militares, os chamados povos, francos, álamos, borgúnios, vândalos, ortogodos e visigodos, conduzidos por chefes de guerras ou reis. No caso desse autor, ele vai colocar os germânicos como um grande grupo e os vândalos, godos, ostrogodos, como se fossem subpovos dentro desse grande povo que ele chamou de germânico. Então, só para a gente constituir quem são esses germânicos, mas o importante é vocês entenderem que eles tinham essas invasões, elas não se deram de forma uniforme. Enquanto alguns desses povos entravam para pilhar, para roubar, para matar, parte desses povos entraram simplesmente para habitar certas regiões ali do Império Romano e constituir as suas cidades. Isso é importante vocês guardarem. O que mais? Sofrendo pressão de um movimento migratório vindo da Ásia, envolvendo outros povos, no caso os hunos. Aqui, basicamente, o texto está explicando sobre esses vários tipos de invasão que vai acontecer. Lembrando que, até o momento, nenhuma dessas invasões, a gente ainda está por volta ali, né, por volta do século, já estamos ali entrando o século V depois de Cristo, e aqui a gente já vai ter várias comunidades dentro ainda do que é chamado de Império Romano, mas já formando o que a gente vai chamar de colonatos desses outros povos, desses povos germânicos. Eles vão viver, eles vão coabitar, vão habitar no mesmo ambiente. A gente vai ter comunidades de romanos, cidades romanas, e vamos ter também, neste período, cidades germânicas, convivendo, sendo vizinhas uma das outras. Isso é importante salientar. Tranquilos? Seguindo. Então, só para vocês entenderem como se deu essas invasões, então tá lá, de amarelo, a gente vai ter as invasões dos anglos, dos sajones, desses povos aqui, de lilás, dos godos, de azuis, dos vândalos. Então, aqui vocês veem que a cidade, o Império Romano, teve por várias partes, por várias fronteiras desse império, que era extremamente amplo, vários povos invadindo, e cada um desses povos tendo objetivos e características próprias dessa invasão. Tem gente que vai invadir para pilhar, para roubar, para matar, mas também teremos invasões para formar cidades dentro desse território.
Tranquilos? Então aqui, ó, essas invasões vão durar praticamente 4 séculos. Do século 2 depois de Cristo até o século 6 depois de Cristo. Tranquilos? Então aqui, características, aqui eu estou definindo quem são esses povos bárbaros. Então são povos fora das fronteiras, sem a cultura greco-romana. Já os germânicos, que são os principais grupos, que aí eu vou ter dentro dos chamados grupos germânicos, eu vou ter os suevos, os lombardos, os teutônicos, os francos, os godos, os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, os burgúnios, os ânglos e os saxões. Tinham como características, esses povos bárbaros, uma economia agropastoril, ou seja, eles viviam da agricultura e da pecuária. Era basicamente disso que era a essência econômica desses povos. Eles não praticavam o comércio, tá vendo ali, ó? Ausência de comércio e moeda. Ou seja, eles viviam basicamente do escambo, da troca. Se sobrasse trigo, eles trocavam com a tribo vizinha pelo milho. Então, eles viviam basicamente do escambo. Ausência de comércio e moeda, ou seja, eles não tinham por hábito e nem por um costume, por uma tradição histórica, cultural, de praticarem o comércio. Se não tinham o comércio, ainda não tinham desenvolvido, como a Roma, a questão da moeda. Eles não tinham uma escrita, ou seja, toda a tradição e o costume dos povos germânicos ou dos povos bárbaros, ele era feito de forma consuetudinária, ou seja, na tradição oral, passada de pai para filho. Então, eles obedeciam um rei, porque este rei, o pai dele era rei, então o filho deste rei foi passado de forma tradicional, que ele era o chefe daquela tribo. Então, todas as regras se davam a partir desta liderança, de forma consuetudinária, ou seja, de forma oral, não tinha nada escrito. O que mais? Inicialmente, ou seja, antes dessa simbiose, antes da Idade Média, que é o objeto do nosso estudo, o período do nosso estudo, antes dessa vamos dizer assim, dessa amálgama, dessa mistura de povos da cultura greco-romana com essa cultura bárbara, antes da junção disso, porque a Europa medieval, ela é exatamente essa mescla, essa mistura entre povos bárbaros e a cultura greco-romana. A mistura dessas duas culturas, três, né? A cultura greco-romana e a cultura bárbara, a mistura dessas duas culturas, três culturas, que vai formar a cultura da civilização europeia medieval. Mas antes dessa mistura, lembrando que os romanos, eles já eram no século VI, já eram cristãos. A Igreja Católica já tinha se formado, era a principal instituição, quiçá, se não a única instituição religiosa da Europa, era a Igreja Católica, ou seja, os romanos que tinham a cultura greco-romana. Hã? Pergunta de novo. Boa tarde, eu sou a irmã Luiz Gabriel. Eu só queria informar para o senhor que a gente acabou de perder nosso avô e que ele não vai participar da aula, tá? Meus pêsames, meus sentimentos a você, a sua família. Com certeza. Vou comunicar aos outros professores e a coordenação. Fica com Deus, vai descansar, vai sentir esse luto. A gente sente também, tá bom? Meus pêsames, meus sentimentos. Tá bom, agradeço, professor. Fica com Deus, fica com Deus. Nossa, que complicado, né, gente? Complicado. Sim. Isso. Nossa, muito triste. A gente tá vendo isso acontecer cada vez mais
Ela morreu de coronavírus. O Luiz Gabriel é meu primo. É mesmo? Foi de corona mesmo? Foi. Caramba. Então, Ela foi pra então era Quem UTI só e aí morreu? quando prima. ela foi, já não tinha leito. Foi ela e o marido dela. Os Meu dois. Deus. Caiu um, na mesma hora caiu o outro. E Quem foi aí não que tinha morreu? leito. Quando foram, eles já estavam em estado grave, já quase morrendo. E aí eles morreram. Nossa, Pelo menos a avó morreu, né? sim, ela acabou de dar notícia. Infelizmente, ela acabou de nos dar a notícia. Vamos torcer então A pelo minha, avô, a né? minha bisa e meu tio avô faleceram ano passado. Ano passado, também por causa do Covid. Sim, mas meu tio foi teimosia, que ele não descansou nem nada. A minha avó, ela já tinha recuperado. Ela já estava melhor, né? Não tinha Uhum. livrado da doença totalmente, mas foi mais depressão, por causa que era o filho mais velho dela. Nossa, que pesado, gente. Que, que, que época triste, né? A gente da história, a gente vai, daqui 20 anos, a gente vai estar aí, infelizmente, assim como a gente vai ver agora também na Idade Média, uma peste também que matou 2/3 da população europeia, que foi a peste negra, né? A peste bubônica, ela também foi bastante complicada. No Brasil também a gente teve, na década de 20, na década de 30, a gente também teve a gripe espanhola, mas que não chegou aos números que hoje o mundo está vendo aí desse Covid. Só no Brasil são mais de 3 mil mortes por dia essa nova cepa, né? Essa nova variação, essa nova evolução dessa doença. Complicado. Mas a esperança tá vindo. Já quase 10% da população do DF já foi vacinada. Graças a Deus, graças a Deus. E vamos torcer que 100%, né, da nossa população ou da população mundial a gente consiga se livrar dessa doença maligna aí, meu Deus do céu. Mas vamos lá, gente, força na peruca, já estou concluindo então, só para a gente seguir, vamos ganhar força aí e temos que estudar, vamos seguir, a vida ela é importante também, vamos curtir o luto, mas também é importante seguir aqui. No caso, lembrando vocês, estávamos falando da cultura greco-romana, ela já era cristã católica, ela já era católica apostólica romana. Já os bárbaros, eles eram politeístas. Eles acreditavam ainda em muitos deuses. É só vocês, eu tenho absoluta certeza que vocês já ouviram falar dos vikings, já assistiu até seriado, Ô, e professor, sabem que uma eles têm o coisa. Thor, Odin, Como treinar eles seu têm um dragão. panteão de deuses, não é isso? Professor, Tem, inclusive, o é, Jesus. o cristianismo não existe desde que antes de Jesus nascer? Não, o cristianismo, ele nasce, tanto é que a ideia, ele nasce na realidade depois que Jesus morre, depois que Cristo morre. O que Sim, nós mas tínhamos. eles já acreditavam em Deus. Isso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Lembra o seguinte, a gente vai ter o povo hebreu, né, na Mesopotâmia que vocês estudaram, eles eram monoteístas. Eles acreditavam em um Deus. Porém, o cristianismo, ou seja, a ideia bíblica do Novo Testamento, ela só vai se dar no livro chamado Atos dos Apóstolos, em que essas comunidades hebraicas que estavam dentro do Império Romano começam a criar uma teologia, uma doutrina, divulgando a ideia do Filho de Deus, que Cristo foi o Filho de Deus, Sim. que Jesus vivia entre eles. Então, o cristianismo, na realidade, ele E só vem depois que Cristo morre. Diga. sim, mas o, o Deus que os hebreus acreditavam era Deus que é Deus ou era outro? Então, esse Deus que o cristão acredita, aí que esse é o que é o interessante. Esse Deus, esse único Deus, ele tem vários nomes. Na realidade, ele tem 3 nomes. E esses 3 nomes são bases de sustentação das 3 religiões monoteístas do planeta: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Todas essas 3 religiões monoteístas acreditam neste Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó. Só que o que acontece? No caso dos judeus,
os judeus não acreditam no Filho de Deus, não acreditam na encarnação, no se tornar carne. Não Cristo. acredito que Jesus aquele é Jesus só mais um profeta. Para os Sim. judeus, Jesus é só mais um profeta. Deus é Deus, né? Eles chamam, inclusive, de Jeová. Jeová significa Deus que é. Por isso que na língua hebraica a gente tem sempre Jeová, que é o sujeito, ele sempre está associado a um adjetivo. Então ele é Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissim, que é Deus que é paz, Deus que é amor, Deus que é esperança, Deus que é prosperidade. Isso para os judeus. Para os cristãos, mais importante do que Deus é a chamada Santíssima Trindade, que para os cristãos é uma Pai, representação Filho e Espírito extremamente Santo. envolvente. Isso. Que nem para judeu e nem para islâmico, essa representatividade é importante. Só para os cristãos. Então, no mesmo momento que a gente chama de dogma, né? Você, pelo dogma, ou seja, pela fé, o mesmo Deus que ele é Pai, ele também é Filho e ele também é o Espírito Santo. Então, somente os cristãos têm essa ideia, têm essa teologia, pratica desta teologia. E os islâmicos também têm no seu livro sagrado, né, o Alcorão, também tem o Deus. Como é que é o nome do Deus dos islâmicos? Não sei. Sabe? Vocês não Não estão faço ideia, lembrando. professor. Sabe? É o Mamoé? Não. Gostei do Maomé. Maomé. Maomé, garoto. Maomé foi legal, É que gostei. eu não sei o nome. Então, Ô, professor, eu não sabia desse Deus, não. ele tem lá o Deus islâmico, é o mesmo Deus. Ou seja, em árabe, quem tá com o Google, ó, vou colocar aqui para vocês verem. Ó, como é que é o nome. Já que eu tô aqui, vamos ver se ele vai aparecer. Ô, professor, o senhor é cristão? Sou cristão. Católico ou protestante? Eu sou católico. Eu também. Sou católico. Professor, o muçulmano falava que língua? Como é que é? O Muçulmano muçulmano falava que língua? fala o árabe. Árabe. Os romanos. Os romanos, eles falam hebraico, O eu italiano. acho. Então, italiano. todos os derivados como é que chama? Dos latinos, né? Lembra que eu falei? Os latinos são os primeiros povos. Só que o que vai acontecer? O Império Romano ele não foi o império maior que teve na Europa, e exatamente como a cultura greco-romana, ela vai ser mais difundida do mundo. Então, por exemplo, nós, portugueses, da língua portuguesa, a nossa língua é considerada língua latina. O espanhol é considerado língua latina. O italiano é considerado língua latina. O francês é considerado língua latina. Por quê? Por Por causa isso que do é tão Império. parecido? Não, porque descendem, tem a mesma, o mesmo tronco linguístico desses povos que chegaram na cidade, que fundaram Roma. Então, E tem algumas Roma, palavras que se parecem. e isso, tem a mesma origem, né? O francês, ele tem etimologicamente, ele é bastante diferente, por exemplo, do português. Agora, o nosso português, como foi misturado com a língua tupi indígena, com o iorubá africano, o nosso português é diferente, por exemplo, do português de Portugal, né? Essa mistura. Mas é isso que eu quero dizer. O nome do Deus islâmico é Alá, né? Alá, que é o mesmo nome em árabe que significa criador. Jeová também é o Deus criador, assim como o nome grego Deus significa criador. Então, repito, a mesma matriz monoteísta, a mesma identidade monoteísta, todos os cristãos têm dos hebreus, têm dos judeus e têm dos islâmicos. A gente é do mesmo povo, da mesma cultura monoteísta hebraica. Tranquilos?
Na realidade, ano passado, vocês já deveriam ter estudado um pouquinho sobre a civilização hebraica e ter entendido o que aconteceu, por exemplo, naquela saída do povo do Egito, quando eles vão ficar circulando 40 anos no deserto, até encontrar Canaã, que significa de hebraico, que significa na língua hebraica terra que emana leite e mel. Ali eles vão ter a primeira monarquia, né? A gente vai ter 2 reis, lembram? Davi e Salomão, filho de Davi, e essa monarquia ela é quebrada justamente no Império Turco, que vai invadir, mas isso aí é uma outra história. Isso aqui a gente volta para trás, ele nem interessa muito agora. O que eu fiz essa lembrança para vocês enquanto o Império Romano, os romanos, eles tinham na cultura greco-romana a religião vinda, né, da cultura greco-romana, que era o monoteísmo, e dentro de Roma vai surgir o cristianismo, justamente como o mito ou a história de Jesus, que veio, que fez todos aqueles milagres, que morreu na cruz, inclusive na cruz romana, né, que era uma punição dos romanos. Os primeiros E Jesus não cristãos... fez nada por crime. E a mulher do imperador atual, eu não sei se já era império, era rei, reinado, eu não sei. Não, já era império. Jesus vai viver no Império Romano, isso, no período do Império. O imperador, a esposa do imperador, falou que ela acreditava em Deus, ela era monoteísta, né? Monoteísta. Ela já acreditava em Deus, no Deus Pai de Jesus. Aí ela disse para não crucificar Jesus. Aí o esposo dela foi lá e crucificou Jesus. Aí depois veio a praga do Egito e matou todo mundo. Não, calma. Não, pera. Aconteceu uma coisa com esse imperador que eu sei. Isso, aconteceu alguma coisa com esse imperador, com certeza. Mas a praga parte da Egito praga... outra coisa, né? Isso, aí é Antigo Testamento, ainda é o conflito com Moisés, né? Moisés queria libertar o povo hebreu que estava preso no Egito, e esse faraó não vai permitir isso, e aí Deus fala para Moisés, não, deixa comigo que eu vou resolver essa parada. E o pau quebra lá com as pragas do Egito. Aqui a gente já está falando de uma derivação. Só para vocês entenderem, o cristianismo, ele é da cultura greco-romana, que todo e qualquer livro do Novo Testamento, eu estou falando já do Novo Testamento, ele é todo escrito em grego. Pedras. Em grego. Não, já estava na escrita grega. Ele é todo grego. E todo o Antigo Testamento, ele está escrito, eu estou falando dos originais, dos textos originais, dos pergaminhos originais. Ele é todo escrito, o Antigo Testamento é escrito em hebraico, a língua do povo hebreu, e o Novo Testamento, ele é todo escrito em grego. Aí você pergunta, poxa, professor, mas como que tem essa mistura? Então, graças a essa questão cristã, do cristianismo, e a teologia cristã, ela prega nesta Santíssima Trindade. E exatamente por acreditar na Santíssima Trindade, que eles acreditam, e está lá, né, no livro de Coríntios, que vai explicar exatamente que Jesus, quando ele é ressuscitado, ele volta ao trono, ele volta ao céu, né, em corpo e alma, ele vira para o povo e fala, eu vou, mas isso, já vou fechar, eu vou, mas eu deixo entre vocês o meu Espírito, o Espírito Santo. Então, a partir dessa teologia, a gente consegue pegar duas culturas completamente diferentes, a cultura hebraica e a cultura grega, e juntar numa teologia única, porque uma das crenças e uma dos dogmas cristãos é afirmar que a Bíblia ela não se contradiz em momento nenhum, nem do Antigo, nem do Novo. Mas aí quando você estuda com um pouquinho mais de pensamento, você vê que o Deus do Antigo Testamento, ele é um Deus mais complicado, ele é um Deus vingativo, ele é um Deus com a personalidade bem forte. E o Deus do Novo Testamento é um Deus mais amoroso, é um Deus mais pai, Abba Pai, não é isso? Galerinha, vou deixar essa aula gravada já para vocês darem uma olhada e paramos aqui neste slide. Vou deixar vocês nesse recesso com uma atividade que eu vou estar postando
tá? Vou estar postando aí na plataforma para vocês. Professor, Deem vai uma ter olhada. acesso amanhã e sexta? Então, amanhã e sexta é feriado. Olha que beleza. professor, Feriado. Como é que é? É pra colocar a turma no chat? Eu vou colocar a chamada também. Pode deixar comigo que eu vou colocar a nossa chamada. Fechou? Combinado? Bom feriado, bom descanso, fiquem com Deus e Tchau, até a professor. próxima quarta-feira, gente. Vão com Deus. Até, Tchau, tchau. professor. Tchau, tchau. Boa aula. Vocês ainda têm aula, hein? Tchau, tchau. Tchau. Com Deus. Tchau, professor. Tchau, tchau. Fica com Deus, professor. Tchau, professor. Fica com Tchau, Deus. tchau. Amém. Fico com ele. Vai com eles também. Ô, professor, sua aula foi muito boa. Que bom, Gabriela. Fico bastante feliz que você gostou. Que bacana. Não Ah, esqueça pensei de que fazer sua aula é atividade. sempre boa, professor. Sua aula é muito perfeita, professor. Oh, meu Tchau, Deus, que coisa professor. boa. Tchau, com Deus.